A sua organização está realmente cuidando bem dos seus dados pessoais? Conforme a LGPD, as organizações são os controladores responsáveis pelas decisões relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Mas você sabe o que abrange esse termo tratamento de dados pessoais? Quais são os seus desdobramentos? Se você tem interesse sobre esse tema, então fica comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Compliance Mais. Eu me chamo Eduardo Nunan e esta é a série LGPD+. Hoje nós iremos falar sobre o conceito de tratamento de dados. Para solicitar a sua inscrição no nosso canal, assista os nossos vídeos, dê o like e compartilhe. Eu tenho certeza que algum desses vídeos será útil para a sua organização ou até mesmo para a sua vida pessoal. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre tratamento de dados pessoais. Qual é a abrangência do termo segundo a LGPD? E será que você está seguindo o que o poderoso chefinho está lhe perguntando? Será que você está realmente tratando bem dos seus dados? Então vamos observar o que diz o dispositivo no artigo 5º da LGPD. Ela diz que tratamento é toda operação realizada com os dados pessoais. Então, essa abrangência é importante para várias tratativas que serão realizadas com esses dados. E a lei, ela enumera várias dessas operações para deixar clara a importância e orientar bem aqueles que irão fazer o processo de adequação. Então, observem o seguinte: o inciso 10 fala que essas operações podem ser a coleta, a produção, a recepção, a classificação, a utilização desses dados, o próprio acesso, a reprodução, a transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Essa não é uma lista exaustiva, é exemplificativa. Eu posso ter outras operações mais específicas que serão realizadas sobre esses dados. O importante é entender que o conceito de operações, ela é bastante abrangente e ela está abarcada pelo termo tratamento de dados. Eu organizei boa parte dessas operações conforme o ciclo de vida. Então você precisa entender o que é o ciclo de vida da informação. Então, a informação, como tudo na vida, ela nasce, ela cresce, ela amadurece, ela envelhece e ela morre. Então, eu preciso entender o ciclo de vida dessa informação para que eu possa aplicar as tratativas adequadas ao longo desse ciclo de vida. Então, eu tenho aqui a produção e o manuseio ou o processamento, eu tenho o armazenamento. Em algum momento essa informação que foi produzida ou processada será armazenada em algum dispositivo físico ou digital. Eu tenho, em algum momento, a possibilidade de realizar esse transporte, que também pode ser físico ou digital. E eu tenho, por fim, no seu ciclo de vida, o descarte, que também é importante. Eu preciso realizar tratativas sobre essa fase do ciclo de vida da informação, porque quando ela perde o valor para a organização, não significa dizer que ela não tenha valor para um terceiro que pode utilizar, inclusive de forma indevida ou ilícita e até mesmo contra o próprio titular ou o proprietário dessa informação. Então, distribuindo sobre o ciclo de vida da informação para que a visualização seja melhor, a gente observa aqui que no ciclo de vida de produção, eu posso ter a própria produção, ao nascimento daquela informação. Eu posso ter a coleta, e é muito utilizada por meio das empresas
para fazer marketing, para realizar cotas de processamento. Então eu tenho aqui uma coleta, eu tenho uma extração, eu tenho uma recepção, acesso, reprodução e utilização. Então observem que dentro desse ciclo aqui, dessa etapa do ciclo de vida, eu posso ter diversas operações e eu preciso inventariar essas operações para que eu possa ter o conhecimento amplo de qual a forma que essa informação está sendo tratada. Então, quando eu faço a coleta, por exemplo, eu preciso entender quais são os dados coletados, eu preciso entender qual é o meio utilizado para essa coleta, quando esses dados coletados serão armazenados. Então eu tenho aqui a passagem para uma outra etapa do ciclo de vida. Então essa informação que foi coletada, em algum momento ela pode ser armazenada, ela pode inclusive passar por um processamento, como uma classificação por meio de algoritmos. E vejam que nessas operações, nesse tratamento de dados, eu posso ter o compartilhamento, inclusive, entre vários setores da organização. Então aqui eu já observo a importância de fazer o tratamento dessas informações por camada. Tá? Eu tenho também a possibilidade de, em algum momento, eu realizar esse transporte, seja uma transmissão, uma comunicação, o compartilhamento, que vai ser importante, né? Eu estou compartilhando essa informação internamente e muitas vezes externa à organização, com parceiros de negócio, com demais stakeholders. Então eu começo a entender por onde essa informação está caminhando. Então eu preciso inventariar também quais são as operações realizadas no tratamento daquela informação pessoal. E eu tenho por fim o descarte. Então eu tenho aqui eliminação, descarte ou a destruição total dessa informação. Então quando eu olho para esse ciclo de vida da informação, eu observo que fica mais fácil eu aplicar os controles adequados sobre essas etapas do ciclo de vida, e em especial sobre aquelas operações realizadas em cada etapa do ciclo de vida. Seguindo aqui a LGPD, eu queria também fazer destaque do artigo 37 e do artigo 38. O artigo 37 diz o seguinte: o controlador e o operador devem manter o registro das operações. Opa, peraí, então quer dizer que aquelas operações dentro de cada etapa do ciclo de vida precisam ser registradas para fins de controle? Sim. Por quê? Porque o artigo 9º prevê vários direitos dos titulares, dentre eles eu tenho o direito de acessar essa informação, de obter informações sobre quais dados estão sendo tratados pela organização, bem como qual é o tipo de tratamento que está sendo realizado sobre ela. Então, quando eu for coletar essa informação de controle para fins de informar esse titular dos dados, eu preciso ter o controle sobre todas essas operações em cada ciclo de vida da informação. O artigo 38 diz, inclusive, que eu posso ter a exigência, né, por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em relação ao relatório de impacto à proteção de dados, que inclusive, né, vai exigir aqui, poderá exigir o tratamento sobre os dados sensíveis dos seus titulares, assim classificados pela LGPD. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, depois você acessa a minha base de vídeos e verifica lá o vídeo em que eu falo sobre dados sensíveis. Então, esses dados sensíveis poderão ter que ser informados via relatório sobre os registros dessas operações realizadas sobre eles. Então vejam que é inevitável que eu tenha que fazer o mapeamento dessas operações por etapa do ciclo de vida daquela informação. Então eu tenho aqui o registro. Então, na minha produção, eu tenho que manter o registro das operações nesse ciclo, do processamento,
do armazenamento, do transporte, do descarte. É importante lembrar também que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai exigir a evidência disso. Então, por exemplo, se eu vou eliminar uma informação por término da sua finalidade e, porventura, o titular venha a solicitar informações sobre o tratamento de seus dados e essas informações já foram eliminadas por término da finalidade de tratamento, eu preciso ter um documento que evidencie que aquelas informações foram eliminadas para fins de comprovação em uma auditoria realizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também para provar junto ao titular que aquela organização não detém mais a custódia e nem o tratamento daquela informação. Tá certo? Então, observem que quando eu faço inventário dessas operações, eu preciso também fazer vários outros inventários, como, por exemplo, os inventários da área de tecnologia da informação, porque para saber onde eu estou armazenando, eu preciso identificar quais são os ativos de tecnologia da informação que estão sendo utilizados nesse processo. E assim vai para os algoritmos de classificação, para as ferramentas de coleta, seja no website ou uma aplicação. Então eu tenho aqui N possibilidades de utilização de meios tecnológicos para realizar as operações que estão compreendidas em cada etapa da fase do ciclo de vida dessa informação. Portanto, manter o registro, manter o controle também será uma atividade que irá estar englobada em processos de governança em privacidade da informação. Senhores, então, apesar do conceito ser trivial, a gente observa aqui vários desmembramentos do entendimento completo desse termo tratamento de dados pessoais. Portanto, vocês precisam, conforme o poderoso chefinho, cuidar bem dos seus dados pessoais e, sobretudo, manter o controle sobre todas as operações e também o seu registro. Senhores, esse que eu queria passar para vocês hoje. Fico por aqui. Saúde a todos e um forte abraço.